O meu nome é Alicia, moro em Minas Gerais e gostaria de compartilhar uma experiência com vocês. Quando eu estava no ensino médio, eu conheci um garoto muito popular na minha escola. Ele praticava todos os esportes, era muito simpático, muito inteligente e muito bonito. Eu havia sido transferida para essa escola há menos de um mês quando eu comecei a repará-lo. Ele era um tipo de pessoa perfeita. Jogava cartas enquanto os amigos jogavam futebol, ajudava os alunos dos anos anteriores. E eu vendo aquilo tudo, eu ficava cada vez mais apaixonada por ele. Um dia, eu e uma amiga estávamos sentadas no pátio da escola na hora do intervalo, quando ele chegou com uma amiga e outros 2 amigos para jogarem cartas. Eu era muito tímida, e como a minha amiga já sabia que eu gostava dele, fez de tudo então para que eu fosse até lá puxar assunto. Assim que chegamos, ele se levantou e nos cumprimentou. Eu achei o máximo isso, uma pessoa que se levanta para cumprimentar alguém. Era muito fofo. Ele me perguntou se eu sabia como se jogava truco e eu respondi que não, mas na verdade eu sabia, pois eu havia aprendido com meu pai, porém eu queria ficar próximo a ele e pelo menos fazer com que ele me notasse. Então ele ficou lá comigo pacientemente, me explicando o valor de cada carta, as probabilidades e como se ganha o jogo. Quando o intervalo acabou, ele se levantou e se despediu da gente, e cada um foi para a sua sala de aula. Eu me sentia realizada e após algumas semanas, eu comecei a perceber que as minhas investidas estavam começando a dar certo. Ele já me chamava para ficar com ele e os amigos dele, me chamava para ir à rua e para ir a festas. Consequentemente, começamos a namorar. Ficamos juntos por aproximadamente 11 meses. Porém, como ele estava passando por alguns problemas pessoais, ele resolveu terminar comigo por medo de descontar as frustrações dele em mim. Não no sentido de agressões, mas no sentido de não se entregar completamente. Realmente ele não estava bem. Porém, continuamos como amigos e conversávamos praticamente todos os dias. Mas eu estava arrasada com o fim do nosso relacionamento. No final do ano ele se formou e começou a fazer faculdade em uma cidade próxima. Eu comecei a ter medo de perdê-lo. Afinal, ele iria encontrar pessoas novas, garotas diferentes. Teria muito mais tempo fora de casa e sem falar que ele havia acabado de tirar a carteira de motorista e usava sempre o carro. Como eu ainda estava no ensino médio, eu ficava cada dia mais insegura com essa situação, pois eu o amava. Sempre que eu precisava de algo, ele estava sempre lá. Um dia, eu estava saindo da escola para ir para casa, quando ele passou por mim de carro e me ofereceu uma carona até a minha casa. Eu aceitei com um sorriso gigante no rosto. Então ele disse: "Quer ir comigo à noite na faculdade conhecer os meus novos amigos?" Eu respondi extremamente feliz: "Claro que sim." Então, às 18h30 ele passou na minha casa para me buscar e nós fomos. Ele não tinha aula e nós ficamos conversando com os amigos dele até o final de todas as outras aulas. Quando estávamos indo embora, ele me abraçou, me deu um beijo na testa e fomos para o carro. Pouco antes de entrarmos, uma garota chegou até ele e pediu o número dele para enviar umas coisas referentes à faculdade. Ele passou e nós fomos embora. Já na estrada, aquela garota começou a mandar diversas mensagens e ele pediu para que eu olhasse para ele. A garota havia mandado vários arquivos e no final começou a fazer diversos elogios e a chamá-lo para sair. Na hora eu fiquei com muita raiva, porém eu não podia fazer nada, éramos naquele momento apenas amigos. Eu perguntei a ele se era para eu responder algo, pois ele estava dirigindo. E ele disse: "Não, deixa isso aí."
Quando eu chegar em casa eu respondo. Ele me deixou em casa e em seguida foi embora. No fim de semana eu o chamei para irmos até uma sorveteria e ele disse que não poderia, pois havia marcado um compromisso. Eu já imaginava que aquele compromisso era ver a tal garota que estava mandando mensagens para ele no dia em que estávamos juntos. Dito e feito. Ele então continuou conversando comigo normalmente e a nossa amizade aparentava ser inabalável. Eu continuava chamando ele para sair aos finais de semana, porém, ele nunca podia, pois sempre havia um compromisso para ir. Aproximadamente após 3 semanas, ele me enviou uma mensagem dizendo: Alicia, comecei a namorar. Eu li a mensagem e comecei a chorar, mas como eu não podia fazer praticamente nada, apenas desejei a ele parabéns e sucesso. Por mais incrível que pareça, ele não se afastou e continuou cuidando de mim e das coisas que eu precisava. Foram assim durante 7 meses. Quando estávamos próximo ao mês de dezembro, ele publicou uma foto no Instagram com um par de alianças e oficializando o namoro. Eu fiquei arrasado. Eu fui até a varanda da minha casa e comecei a chorar. Uma vizinha que estava passando pela rua me viu daquele jeito, parou e perguntou o que estava acontecendo. E eu respondi: perdi a pessoa mais incrível que eu já conheci, e continuei explicando toda a história. Aquela senhora então disse para mim que poderia me ajudar, porém me pediu algumas coisas nas quais eu achei estranho, tais como alguns objetos pessoais dele e alguma foto. Eu, sem entender, eu dei uma blusa dele que estava na minha casa e algumas fotos que tínhamos juntos. E a senhora disse: minha filha, daqui a alguns dias ele vai voltar para você. Eu não estava entendendo nada, porém no meu coração eu começava a sentir uma esperança, mesmo sabendo lá no fundo que poderia ser algum tipo de magia. E após 2 semanas, ele me enviou uma mensagem dizendo que havia terminado com aquela garota, pois não estava aceitando o que estava acontecendo em relação a algumas atitudes. Na hora eu estava radiante com aquela informação. Pouco mais de 5 minutos depois, aquela senhora apareceu no portão da minha casa dizendo que não estava terminado. Eu achei estranho, porque mal eu tinha recebido a mensagem e ela já sabia de tudo. Foi então que aquela senhora me deu uma folha de papel com texto e disse para mim que eu deveria ler aquele texto todas as noites antes de dormir durante 7 dias seguidos e que, em hipótese alguma, eu deveria falar quem havia me ensinado o que eu estava fazendo e que não era para eu falhar um dia sequer. Após eu ter terminado de conversar com a senhora, eu continuei conversando com meu ex por mensagem e depois de um tempo nós nos despedimos e eu fui me deitar. Quando eu já estava deitada, eu abri aquele papel no qual a senhora havia me dito para eu ler todas as noites e lá estava escrito: pelos poderes de São Cipriano e das 3 malhas que vigiam São Cipriano. Bom, eu achava que aquilo era algum tipo de simpatia e continuei lendo aquele texto. No dia seguinte, o meu ex foi até a minha casa para conversar comigo. Começou a dizer que tinha sido um erro ter me deixado e que queria estar comigo. Eu estava incrédula com o que estava acontecendo. Os meus pais ficaram contentes, também porque eu estava feliz, mesmo eles não sabendo o que eu estava fazendo. Então passou 1, 2, 3, 4, 5 dias e a cada dia ele se entregava cada vez mais a mim. Então, no 6º dia, eu acabei esquecendo de ler o texto, mas no dia seguinte as coisas continuavam incríveis do mesmo jeito. Então eu nem li o 7º dia. E depois do 7º dia, a minha vida começou a virar um pesadelo. Eu não conseguia dormir, tinha paralisia do sono praticamente todas as noites.
eu tinha diversos pesadelos e eu via pessoas me chamando durante todo o dia, mas ninguém estava por perto falando meu nome. Isso durou algumas semanas e, com o passar do tempo, eu comecei a notar algumas coisas diferentes nele também. Ele já não estava tão empolgado com a própria vida. Ele começou a beber e passou a fumar cigarro com seus amigos durante os períodos da faculdade. Mudou a rotina completamente. Ele ia para o trabalho, faculdade e casa. E aos fins de semana, ele não saía de casa, mesmo eu o chamando. Ele sempre dizia que não estava bem para sair. E no dia da minha formatura, eu o chamei para ser o meu paraninfo e ele acabou aceitando. Pouco antes de ser chamada para receber o diploma, ele olhou para mim e disse: "Amor, eu estou sentindo como se eu estivesse sendo enforcado." E quando eu olhei para o pescoço dele, de fato havia uma marca que mais parecia que ele estava sendo enforcado por um fio. Então eu disse a ele para sairmos. Porém, ele disse que aquele era o meu momento e queria me acompanhar para pegar o diploma. Quando eu fui chamada, ele se levantou e se queixou de muita falta de ar, e mesmo assim nós fomos pegar o diploma, e quando voltamos para os nossos assentos, ele pediu para que fôssemos embora, pois estava se sentindo muito mal. Eu o levei para minha casa, e os meus pais, vendo aquela situação toda, resolveram então levá-lo para um hospital. Quando chegamos até o hospital, o médico analisou e perguntou: "Vem cá, esse rapaz tentou suicídio?" E nós respondemos que não, que aquela marca havia aparecido de repente. O médico então receitou diversos remédios, alegando que poderia ser algum problema de falta de ferro, e passou também algumas radiografias. Ajudamos ele a fazer os exames e durante as radiografias, o médico disse que uma estava diferente, pois havia uma mancha negra em algumas partes do peito. Na hora ficamos extremamente preocupados com aquilo, porém eles disseram que teriam que fazer mais exames e marcaram um check-up completo para ele. Na noite seguinte nós dormimos juntos e durante a madrugada eu percebi que ele estava tendo pesadelos, pois durante o sono ele pediu para não levá-lo. Até que de repente ele sentou na cama com os olhos completamente arregalados e começou a fazer perguntas do tipo: "Quem é você? O que você está fazendo aqui?" Vendo aquilo, eu falei com ele: "Amor, não tem ninguém aqui." Então, assustado, ele disse: "Você não está vendo?" E em seguida começou a gritar. Os meus pais vieram apavorados, perguntando o que havia acontecido, e ele, desesperado, disse: tinha alguém aqui na droga do quarto, chamem a polícia porque tem gente aqui dentro de casa." Porém, ele e o meu pai olharam todos os cômodos da casa e em seguida chamaram a polícia. A polícia veio, o meu pai fez o BO e todos ficaram em alerta naquela noite. Quando foi de manhã, o meu namorado saiu para o trabalho e os amigos dele brincavam dizendo que eu havia tentado matá-lo, pois aquela história já estava rolando na cidade inteira. Quando foi à noite, ele foi para a faculdade e na volta ele acabou perdendo o controle do carro e saiu da pista. Graças a Deus o acidente não foi tão feio, porém com a batida ele acabou batendo com a cabeça no volante, pois o airbag não havia funcionado. Quando ficamos sabendo, eu fui até a casa dos pais dele e de lá fomos para o hospital. Ele estava com a testa cortada e sangrando bastante, além de estar extremamente nervoso, dizendo: tinha um infeliz que estava no meio da estrada. Eu tentei desviar e acabei caindo na canaleta. Eu perdi o controle por causa daquele infeliz. Ele foi até o médico, tomou alguns pontos e foi liberado logo em seguida para ir para casa. Durante a madrugada, ele me enviou uma mensagem assustadora, dizendo que suas costas
estavam completamente arranhadas, como se algum animal estivesse o atacado. Ao ler aquilo, eu fui imediatamente para a casa dele, e quando eu cheguei, os pais dele estavam apavorados, pois haviam 3 marcas de garras imensas nas costas. Ninguém estava entendendo nada, e pela parte da manhã, ele, os pais dele e eu fomos até um pastor pedir oração. E quando o pastor viu aquilo tudo, logo disse: há uma entidade se apoderando dele. E na mesma hora, o pastor chamou algumas outras pessoas para fazerem várias e várias orações. E foi nesse período que o corpo dele começou a aparecer hematomas do nada. Ele vomitou um líquido negro, olhou com um semblante de fúria para mim e apagou logo em seguida. Ele ficou mais de 15 horas apagado, e os pais dele acharam melhor eu ir para minha casa, pois eles iriam vigiar a situação. Quando eu estava a caminho de casa, aquela senhora estava na calçada varrendo a sua porta. Então parei e disse a ela o que havia acontecido, e ela, gritando, me disse: eu disse para você não falhar nenhum dia. Eu disse. Agora, minha filha, você vai ter que pegar esse papel, levar até a igreja e queimá-lo lá. Faça isso rapidamente. Ao ouvir aquela instrução da senhora, eu nem para casa eu fui. Eu fui mesmo direto para a igreja e queimei aquele maldito papel. Assim que ele acordou, ele me enviou uma mensagem dizendo: eu sei muito bem o que você fez comigo. No dia seguinte, ele foi até a minha casa e, perante aos meus pais, fez diversas acusações e, com um peso enorme sobre mim, eu acabei confessando o que eu havia feito. Ele disse que não falaria para ninguém, porém, eu nunca mais deveria falar um A com ele. Os meus pais ficaram extremamente aborrecidos comigo e me trataram de uma forma fria, e me tratam assim até os dias de hoje. Já ele arrumou uma namorada e aparentemente será até pai. Já se tratando de mim, eu sou uma mulher assombrada todos os dias por essa história.